Obrigado. Já que nós estamos falando em viagem no tempo, eu quero fazer também uma viagem no espaço. E lembrar que nós estamos andando a mais ou menos 108, 109 mil quilômetros por hora numa nave espacial chamada Planeta Terra. E é sobre isso que eu quero pensar aqui com vocês e imaginar algumas possibilidades, problemas, desafios e, ao mesmo tempo, soluções. Como é que o mundo vai estar em 2050 em termos de população? No mínimo 9 bilhões de habitantes. Isso vai a 9,5 ou 10 já, algumas outras previsões. O que significa isso? 9 bilhões de habitantes na face da Terra. Quantos habitantes nós temos hoje? 7 bilhões e meio. Se a gente for a 9,5, nós vamos crescer 2 bilhões e meio em 30 anos. Se vocês fizerem uma conta, vocês vão ver quantas novas crianças, bebês, estão nascendo no dia de hoje, se a gente considerar o dia inteiro. Vocês teriam ideia de quantas novas crianças ou novos seres humanos nascerão hoje até o final do dia? Alguém tem uma ideia? 70 o quê? 70 pessoas. Se você, é fácil fazer a conta, né? 2 bilhões e meio, dividir por 30, depois divide por 360, né? Vai dar 220, 230 mil habitantes nascerão no dia de hoje, se eu começar o dia todo. O que significa isso? Significa a cidade de São Carlos nascendo. E o que significa? Que nós vamos ter que alimentar esses novos seres humanos. Então, 220, 230 mil novos seres humanos. Qual é a demanda? O que é que se espera para 2050? 60% mais alimentos. Esse é o crescimento da demanda alimentar. Em energia, 50%. Água, 40%. Então, vejam, aqui nós temos uma tempestade perfeita. Quer dizer isso? Tempestade, porque 9 bilhões de habitantes, crescimento de 2 bilhões e meio, não é uma coisa simples, né? E depois, tudo junto, alimentos, energia, água, população, longevidade, mudanças climáticas. Então isso aqui que nós chamamos de um nexus. Nexus porque há interdependência entre esses elementos, esses componentes. Essa interdependência depende dessas relações entre as coisas. Por exemplo, se eu tiver energia disponível e barata, eu posso limpar a água e produzir alimentos. E assim vai. Todos os raciocínios vocês podem fazer, as coisas estão conectadas. Não há, os economistas concordam que não há solução ainda para esse problema. Nós estamos sem solução. A humanidade não sabe resolver essa situação. Crescimento da população e essa demanda das 3 coisas essenciais, que é alimento, água e energia. Então, esse forma um complexo. No mínimo, nós vamos precisar lidar com a escassez, lidar com a complexidade e criar governança para isso. Do contrário, nós não vamos conseguir resolver. Portanto, como que eu alimento água e energia? Isso é um nexus. Agora a minha pergunta é, nexus sem nexo ou nexus com nexo? Por exemplo, nexo sem nexo, queimadas, poluição da água, erosão, compactação, maus tratos animais, desemprego, exploração do homem pelo homem. Isso é nexo sem nexo. Olha o que cabe ao Brasil, suprir 40% do crescimento da demanda mundial de alimentos até 2050. Veja, do crescimento da demanda, aquilo que nós vamos precisar a mais de alimentos, o Brasil terá que suprir quase a metade disso. Veja o papel do Brasil, veja a responsabilidade que está caindo sobre os nossos ombros nesse momento e nos próximos anos. A pergunta é, nós vamos conseguir fazer isso? Então vamos olhar 40 anos atrás para projetar os 30 anos à frente.
Se nós olharmos a agricultura brasileira, ela conseguiu crescer 500% em produção, crescendo só 70% da área plantada em grãos, né? Isso significou uma economia ambiental, floresta, que não foi derrubada, de 150 milhões de hectares. O que é 150 milhões de hectares? É metade da área hoje cultivada com grãos. Toda a área cultivada com grãos hoje é 65 milhões de hectares. Isso é mais que o dobro que foi economizado do ponto de vista das florestas. Então, qual a solução? Intensificação e produtividade, aumento da produtividade. Isso é que explica essa situação. Nós produzíamos aí 1 tonelada por hectare e agora nós estamos produzindo 4, 5, 6 toneladas por hectare, dependendo da cultura. Esse trabalho aqui do grupo da Embrapa com o Ministério da Agricultura mostra claramente, em uma década, numa série histórica, a contribuição para a produção. Hoje, para produzir em agricultura, o que pesa? O trabalho, a terra e a tecnologia. Veja o que aconteceu. Em 95, 96, trabalho 31%, ela passou para 22%. Depois, terra, 18%, passou para 10%. E tecnologia, de 51% para 68%. Os dados atuais, que devem ser do novo censo, devem dar quase 80% da tecnologia. Então, para explicar a produção, nós precisamos de tecnologia. Então, isso é fundamental, a ciência e a tecnologia na produção agrícola. Mas isso não acabou, olha o que vem agora, revolução digital, automação, inteligência artificial, impressão 3D, Big Data, tecnologia 5G, robôs, veículos autônomos. As tecnologias convergentes, primeira vez na história da civilização humana que o homem controla os bits, controla os genes, controla os átomos e moléculas através da tecnologia, da informação, da comunicação, da biotecnologia, nanotecnologia e um novo horizonte próximo que é das ciências cognitivas. Aí dentro tem inteligência artificial, neurolinguística, as ciências humanas e assim por diante. Viabiliza uma nova agricultura mais inteligente, precisa, sustentável. A união do campo com a cidade, novos negócios e oportunidades de emprego, principalmente agora para as mulheres e para os jovens. Portanto, não vamos perder isso de vista como uma coisa positiva. O que São Carlos está fazendo em ciência e tecnologia para o Brasil e para o mundo? Nós estamos desenvolvendo sistemas de agricultura de precisão, nanotecnologia, balde cheio, a pecuária sustentável, a integração lavoura-pecuária, que é esse exemplo. Aí vocês estão vendo ali milho, vocês estão vendo eucalipto, estão vendo braquiária, pânico e um gado Nelore, né? E são criações nossas, adaptações tropicais dessas 3 componentes, em que a soma 1 mais 1 mais 1 não é igual a 3, é mais que 3. Há uma sinergia aí importante nesse sistema. Então, esse é um resultado fundamental. Já existe 15 milhões de hectares no Brasil usando essa tecnologia. Isso viabiliza pagamento de serviço ambiental, isso viabiliza outras possibilidades avançadas da bioeconomia, da economia verde e assim por diante. Eu quero lembrar aqui o Guerra e Paz do Portinari, porque ele significa muita coisa. O agro é guerra ou paz? Nós estamos do lado da paz, mas tem muita coisa de guerra no agro, né? Essa imagem são 2 painéis, na verdade, separados, que estão na sede da ONU, em Nova York. O Portinari, quando fez isso, ele pensou, vamos colocar o quadro da guerra na entrada da ONU e na saída da paz. A imagem, o símbolo é muito importante. Paz, justiça e vida. Estão aí representados. A alegria, a saúde, a morte, o desespero. Antes de terminar, eu quero pensar um pouco com vocês
Quais são os nexos, ou nexo, ou nexus, nexus que faz nexo? E para falar isso, eu tenho uma trajetória pessoal de trabalho e de vivência, uma vez que eu nasci aqui numa fazenda, no alto da Serra de Analândia, em que eu aprendi logo cedo com os meus pais a lidar com a agricultura e com a natureza. E isso foi muito importante. E os meus pais sempre pensavam que a educação era alguma coisa importante e fez com que eu e minha família pudesse estudar. No entanto, nesse processo de educação, eu pude conhecer uma pessoa sensacional que influenciou o resto da minha vida. Essa pessoa chama o professor Sérgio Mascarenhas. A família dele, inclusive, está aqui. Dona Ivone fez brilhante apresentação da história de São Carlos da Ciência. O professor Sérgio desfraldou as cortinas do horizonte para mim. Quais horizontes? Os horizontes da ciência. Ele abriu a cortina para que eu pudesse pensar na agricultura, pensar na natureza, usando a ciência. E como ele é um gigante, ele me colocou em ombros de outros gigantes. Daí eu conheci o professor Abdo Salam e pude trabalhar em Trieste, Prêmio Nobel de Física. Depois, na agricultura, o Dr. Eliseu Alves, um dos fundadores da Embrapa. Depois, o ministro Roberto Rodrigues, o ex-ministro Luiz Carlos Guedes, Alisson Paulinelli. E essas pessoas, então, me permitiram que eu pudesse olhar um pouco mais à frente. Se as coisas não funcionaram, é cegueira minha, não falta de luz ou de altura dadas por eles. Então, vamos lá. Para mim, nexos que faz nexo. Cultivar ciência e tecnologia para conhecer a natureza, aprender com ela e tê-la como aliado incondicional. Integrar a tecnologia da informação e da comunicação, da biotecnologia e a nanotecnologia com as ciências cognitivas. As ciências humanas vão fazer o grande papel para levar as instituições do século XIX ao século XXI. O paralelo que eu faço é o seguinte: a tecnologia está no século XXI. O homem, o mindset, está no século XX. Nossa mentalidade é do século XX. Tecnologia no século XXI. E as instituições no século XIX. Então, nós teremos que transformar essas instituições, e o homem é que terá que fazer isso, e colocá-las no século da tecnologia, que é esse século da revolução digital, século XXI. Ajudar o Brasil e o mundo a encontrar soluções sustentáveis e resilientes para o nexo alimento, água e energia. Não está resolvido. Teremos que resolver se a gente pensar na existência humana. Ajudar o Brasil a cumprir sua extraordinária missão de alimentar o mundo, de ser o celeiro do mundo, gerar a paz, a alegria e a esperança entre os homens. Eu quero agora terminar dizendo que eu sou muito feliz de estar vivo e podendo continuar a atuar nesse momento histórico da civilização humana. É um grande privilégio. Eu gostaria de convidar todos vocês para que a gente possa unir as forças e fazer isso junto. Fazer o quê juntos? Melhorar o mundo. Nós precisamos e poderemos melhorar o mundo, usando as tecnologias, o conhecimento. E melhorando o mundo para quê? Para que ele seja menos tóxico, mais saudável, menos nocivo, mais suave. E melhorar o mundo para quê? Para que ele tenha também harmonia entre os homens e a natureza, iluminados pela ciência. Muito obrigado.